Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Ai, gente, mais uma vez eu fui tirada da minha zona de conforto. É tão bom louvar, né? Porque você treina o hino ali, você já tem a letra certinho, né? Você chega aqui e canta só, mas pregar já é um outro nível, né? Mas os irmãos podem se assentar. E tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Não posso dizer que foi pega desprevenida, porque eu estou sabendo já tem uns dias, né? Então tem que estar pronta. Mas eu quero que os irmãos, é uma passagem tão conhecida, abra em João no capítulo 4, a partir do verso 10. A minha Bíblia é uma tradução, a linguagem nova, então ela é um pouco diferente dos irmãos. Mas é o mesmo conteúdo, mesmo, né? A palavra do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a água da vida. E aqui em João 4, no versículo 10, diz assim: Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Ali no versículo, vou pular para o versículo 13. Que diz, então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. E ele disse: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Então aqui é uma passagem muito conhecida da mulher samaritana, e ela estava ali tirando água quando Jesus chegou e pediu, para ela que tirasse água para dar para ele beber. E todos conhecem a história que Jesus, ela fica ali meio atordoada, porque normalmente os judeus e os samaritanos não se falavam, não se davam bem. Então, quando Jesus começa ali um diálogo com ela, ele vai falar assim: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E através dessa mensagem, eu quero perguntar à igreja, com o que nós temos nos alimentado, de que água nós temos tomado, porque se ela estivesse bebendo da água direto ali da fonte do Senhor, ela não teria mais sede. Mas o que isso quer dizer, Jesus, ele viu a necessidade que a alma daquela mulher samaritana precisava. Sabia que as águas que ela vinha bebendo não saciava a sede dela, porque as águas que ela bebiam ela não buscava, não orava, não tinha vamos dizer assim, não saciava o lado espiritual dela. O lado espiritual dela não estava sendo saciado. E Deus, ele ofereceu, Jesus ofereceu ali para ela uma água que vinha direto da fonte. E quando eu abri essa palavra, Deus também me levou na passagem de João 7, a partir do verso 37. São 2 versículos. João 7, 37 e 38. A fonte de água viva. O último dia de festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então eu fui pesquisar o que significava essa água viva, qual era o significado. E quando eu fui ler e pesquisando, diz que a água viva, ela seria uma corrente, uma água corrente, pura, natural, como a da chuva. Essa água, ela era renovável. E aí eu achei um exemplo tão interessante que eu resolvi trazer para a igreja. Que tem um exemplo que lá em Israel tem um tanque de batismo que se chama mikveh. A água tinha que ser viva para poder se batizar ou se purificar dentro daquele tanque. E a água vinha de forma natural, ela vinha da chuva e ficava presa naquele tanque. Só que naquele tanque ele tem uma abertura que permite que a água, que já estava suja, saísse
E assim ela era renovada. Então eu achei muito interessante, porque essa água viva que o Senhor fala para nós, né, que tem que fluir, né, que vem direto dele e flui dentro da gente, é uma água renovada. É uma água que ela tem que entrar e nos purificar. É uma água que entra e vai limpando, tirando, e essa purificação vai acontecendo, conforme ela vai entrando, ela vai purificando, ela vai modificando, ela limpa o nosso interior. E isso reflete no exterior. E através do refletir no exterior, vem com que as pessoas começam a perceber o seu jeito de falar, de pensar, de agir é completamente diferente. Então, quando essa água vem direto, né, a água vem direto da fonte, que é Jesus, ela entra para transformar. Ela entra para limpar. Naquele tempo, as pessoas, né, no tempo antigo, né, no tempo, se eu não me engano, de Filipenses, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. De Filipenses, né, que tinha lá um tanque onde as pessoas iam se purificar. E elas faziam todo o ritual de purificação que era exterior. Ela entrava ali, se lavava, se limpava. Mas quando Jesus ele veio para trazer água que ia limpar o nosso interior. Aquilo que estava por dentro, que muitas vezes é esquecido, né, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor. Então ele veio com aquela água para limpar. E quando ele disse para aquela mulher assim, que se ela bebesse daquela água, ela jamais teria sede, é porque não teria fim, né? Conforme vai saindo, né? Você vai fazendo com que aquela água saia, ela ia vir direto do Senhor. Era uma água corrente, renovável. Era uma água que ia purificar ela por inteiro. E quando, só nessa conversa que ela teve com o Senhor, ela usou de muita sinceridade. Quando ela falou para o Senhor que ela não tinha, né, marido. Quando Jesus já sabia, né, a história, já viu ela, né, já conhecia o interior dela, mas ele quis ouvir dela e ela foi sincera. Na sinceridade dela, o Senhor trabalhou. Na sinceridade dela, aquela água que ela tanto queria foi, né, ela teve aquela que não teve mais sede. Então, no contexto dessa palavra, quer dizer que essas águas são renováveis. Elas servem para purificação do nosso interior. Quando essas águas entram, ela limpa o interior e o exterior ele muda. Pessoas são impactadas com essas mudanças. Quando ele fala lá em Ezequiel, vou abrir aqui para os irmãos em Ezequiel 47. Ezequiel no capítulo 47, no versículo 9, ele vai dizer assim: em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele trará vida por onde ele passar. Então, por onde você passar, quando você tiver saindo de você essa água viva, né, que vem lá do Senhor, através de você, por onde ele passar, tudo vai fluir. Por onde ele passar, vidas serão transformadas, pessoas serão impactadas. Então nós temos que saber da onde que a gente está bebendo, né? Que fonte que a gente tem bebido essa água. Porque se você ficar só na frente do seu celular, se você ficar só na frente da televisão, isso é uma água que logo vai te dar sede. É uma água que ela vem, ela não vai te saciar. Mas se você buscar o Senhor, se você mergulhar nesse rio, beber desse rio, deixar esse rio entrar dentro de você, te purificar, te limpar, mudar o seu jeito de falar, até nas nossas vestes. Pensa que não, mas isso faz a diferença, né? E quando esse rio ele entra, ele realmente ele muda, e por onde você passa, ele vai trazendo toda essa transformação. E o Senhor falava muito comigo, eu lendo essa passagem, o Senhor falava: por onde você passar, esse rio ele tem que transformar. Ele tem que mudar vidas, ele tem que fazer a diferença. Por quê? Porque ele vem de uma fonte, a fonte inesgotável que é Jesus, né? E lá em Isaías 58, olha, irmãos, eu não ia ler essa passagem de Isaías 58, 11. Mas quando foi falado aqui do deserto, aí o Senhor falou para mim: pode ler que é confirmação, que diz assim: eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr a água.
Então não para de correr a água, não para, porque você está bebendo ali continuamente da fonte que é Cristo. Quanto mais você mergulha, quanto mais você se joga na presença do Senhor, quanto mais você bebe dessa água, mais outras pessoas serão impactadas. E o Senhor tem falado muito de que Ele quer nos usar nessa geração, fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Nós estamos vivendo últimos momentos aqui na terra. Talvez a gente não vai ter a oportunidade de pregar para outras pessoas. E o que a gente tem feito, né? Que água que a gente tem bebido para poder passar? O que os nossos vizinhos têm visto? Que fonte, né? Que ele tem visto sair de nós, né? O que as pessoas na rua têm pensado ao nos ver, falar, ao ver o nosso jeito de vestir? O que as pessoas têm pensado? O que faz? Traz mudança na vida, né? Tem trazido mudança essa água que você está bebendo? Ou ela tem te feito permanecer na mesmice? Ou ela tem te feito querer desistir, né? Mas essa fonte que vem direto do Senhor é uma fonte que limpa, que purifica, que salva, que te restaura, sara as tuas feridas, te sustenta, te alimenta, como foi dito aqui, que Ele provê todas as coisas. É Ele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, quando nós nos lançamos, que fala, buscai primeiro o reino dos céus. Então, quando a gente se lança aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu vou fazer, independente do que vem acontecendo, independente se a situação dentro da minha casa está difícil, mas eu vou beber dessa fonte, dessa água, vou me renovar, vou pedir para o Senhor me limpar. Eu tenho certeza que no final Ele vem e sara as tuas feridas e te faz ser vencedor na presença dEle. Ah, mas vencedor não é só bênçãos materiais, é espirituais também. É quando a gente pede dons, é quando a gente pede para o Senhor, eu quero ser renovado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Mas que fonte, que água você tem bebido para poder você ter esse tipo de dons espirituais, de renovação? Que fonte, né? E o Senhor falava muito essa questão da fonte que a gente tem que beber. Porque aquela mulher, o Senhor conhecia a necessidade dela. O Senhor sabia que ela estava ali bebendo água, mas talvez ela estava cansada de viver aquela vida, de viver no pecado, de viver angustiada, né? Só o Senhor conhecia o que passava no interior daquela mulher. E quando Ele parou e falou para ela, eu vou te oferecer, né, de uma água que você não vai ter sede, ela rapidamente quis. Porque a nossa alma anseia, né, viver plenamente no Senhor. A nossa alma anseia viver a vontade de Deus. Porém, a nossa carne pede pra gente, não, fica onde você tá. Não sai da onde você tá. Permanece do jeito que você tá. Não precisa buscar mais não. Você já tem buscado o suficiente. É assim que a nossa carne fica, né? Não precisa orar mais não. Nossa, mas você vai orar de novo. 24 horas orando. Mas o seu espírito precisa ser fortalecido. A sua alma precisa, né? Anseia pelo Senhor. E não é cansativo, porque quanto mais você busca, mais o Senhor vai renovar as suas forças. Quanto mais você busca, mais Ele vai te levantar, mais Ele vai fazer na tua vida. Então se lança. O adversário, não deixa que o inimigo sobre no seu ouvido que você tem que permanecer do jeito que você tá e que tá bom. Tá bom do jeito que tá, você já canta mesmo, você já vai na igreja mesmo, vai hoje, mas não vai amanhã não, nossa, fica em casa, né? Tá frio, vamos ficar em casa, não precisa sair hoje. É isso que ele faz, mas quem bebe da fonte de água viva, ele vem saciado, mas ele vem. Ele pode até estar cheio porque passou o dia buscando, louvando e adorando, mas ele vem, porque a alma dele quer mais do Senhor, quer se encher do Senhor. Ele quer que essa fonte não para, não cessa. E quanto mais você busca, ela não vai cessar. E é uma busca constante, irmãos. É uma busca onde você não vai se sentir assim, eu acho que já deu. Não, é uma busca assim gostosa. É um prazer estar na presença do Senhor. É um prazer buscar o Senhor. Então beba diretamente da fonte do Senhor. Eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé, que eu gostaria de louvar. E eu estava ouvindo esse hino
E o Senhor falava muito da questão da gente deixar o rio de Deus fluir nas nossas vidas. Não ter medo do amanhã, não ter medo de nada e deixar o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada dentro da minha vida e da sua vida. Aleluia, tu és santo. Ele é bem conhecido, irmãos. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a fonte de água viva. Só nele que você vai ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria, só vem dele. Deixa o rio do Senhor fluir através de ti. Beba diretamente dessa fonte. Não tenha medo de se entregar ao Senhor e fazer o querer e a vontade dele. Aleluias. Por onde esse rio passar, irmão, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ele é a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Pede com a alma, irmão, e pede com a alma. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte,
Ele está aqui, não importa o frio. Ele quer que você declare e fale a Ele que Ele é a fonte da tua vida. É Ele que provê no teu lar. É Ele que provê o que vestir, o que comer. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. É Ele que está com você no dia a dia, te dando força, te dando saúde. Ele é teu alívio. Ele é aquele que carrega o fardo pesado para que você carregue o leve. Ele é aquele que te ajuda no dia a dia, na semana, no final de semana, no momento de dor, no momento de alegria. Ele está com você em todos os momentos. Mas Ele quer que você se lance e fale: Senhor, eu quero beber dessa água, eu quero me lançar nessa água. Eu não importo, Senhor, com o dia de amanhã, mas eu me importo em estar aqui hoje, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade. Não importa, a palavra do Senhor fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. É porque a presença dEle já é tudo. Não precisa ter uma multidão, só precisa ter Ele aqui. E Ele é a fonte inesgotável de água, de fonte de água viva. Ele é aquele que quer dar de beber de uma água que você não vai ter sede, que você vai sair deste culto saciado, cheio da presença dEle, cheio do amor dEle. Ele é aquele que cuida das suas feridas. Ele é aquele que resgata. Ele é aquele que salva. O culto é dEle, a adoração é dEle. Tudo aqui vai ser pra Ele. A gente só veio aqui entregar o nosso melhor. Que você possa entender que o Senhor, Ele quer que você beba da água, diretamente da fonte. E a fonte é a vida de Deus, a fonte é Deus. É uma fonte inesgotável de amor. E assim eu louvo e agradeço pela minha oportunidade. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus